Lucas Paquetá vem para o Flamengo, isso está ganhando força na rede social, né? E o jogador deve sair, isso é informação até do West Ham, na temporada, nesse meio, né? Nessas férias até de alguns clubes que estão retomando aí com amistosos de pré-temporada, deve sair do West Ham, né? Primeiro, a gente tem que explicar aqui o contexto envolvendo a história do Lucas Paquetá com a justiça, né? A denúncia foi feita pela FA, ele foi oficialmente denunciado em maio de 2024, né? E desde então vem rolando aí um inquérito em relação ao envolvimento dele no escândalo de apostas, aquela coisa toda, né? Sobre cartões amarelos. E ontem, sexta-feira, no caso, esse vídeo está sendo gravado no sábado, rolou, por meio de alguns veículos de comunicação sem nenhuma credibilidade, e dois com credibilidade, então vou me ater a esses dois, The Times e BBC, tá? Esses dois veículos comunicaram com matérias assinadas que o Lucas Paquetá será absolvido, tá? Não leiam, não deem atenção a The Sun, Daily Mail, isso é lixo, tá? The Times, um jornal conceituado, com credibilidade, a BBC, uma rede de TV e rádio, também muito conceituada, né? Então, se esses dois veículos deram com matérias assinadas, é bem provável que seja verdade mesmo. E aí é o seguinte, Lucas Paquetá caberia no Flamengo? Eu acho muito difícil mesmo, tá? E eu vou explicar para você mais sobre o assunto no vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site. Se preferir, digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, tá? E aí você terá acesso às melhores oportunidades do mercado e aí, claro, né? Atenção total no jogo deste domingo entre Flamengo e Atlético Mineiro às 8h30 da noite no Maracanã. O Flamengo é favorito para essa partida, né? O Flamengo está, ou pelo menos jogou muito melhor no meio de semana do que o Atlético Mineiro. O Flamengo fez um grande segundo tempo na vitória contra o Bragantino e o Galo vive uma crise enorme, falta de pagamento de jogadores, aquela coisa toda. Ele está jogando mal também. E mais uma partida ruim foi o jogo da quinta-feira contra o Bucaramanga pela Copa Sul-Americana, embora tenha se classificado nos pênaltis. Então você já pode fazer a sua fezinha neste jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo, que é o Lucas Paquetá, por que eu acho difícil? Vamos lá. O Paquetá, em 2023, quase foi contratado pelo Manchester City, pedindo no Guardiola por 70 milhões de libras. Lembrando que a libra esterlina é uma moeda mais valiosa até do que o euro, tá? Então, assim, era um jogador, em 2023, a gente está falando de 2 anos exatamente, muito conceituado, como tem que ser mesmo, no futebol inglês, no futebol europeu, enfim, a gente está falando aqui da principal liga de futebol do mundo, a Premier League, e um dos principais times da Premier League, dirigindo esse time, Manchester City, por um dos melhores técnicos da história do futebol. E aí havia esse interesse. Então o Paquetá estava muito valorizado até começar essa história toda, né? Ele foi investigado por cartões amarelos recebidos em jogos contra Leeds, Bournemouth, Leicester, e eu não lembro, Aston Villa, não me lembro do outro, tá? Mas eram 4 jogos. E a cabeça desse rapaz, coitado, ficou tão afetada, evidentemente. Teve na temporada passada um jogo do West Ham que ele tomou um cartão amarelo e começou a chorar, né? Então, assim, ele pode, se for absolvido, evidentemente, processar a FA, que é a Football Association, que é a CBF deles lá. Vale lembrar que a FA ela não organiza a Premier League. Tá? A Premier League é uma liga independente. A FA fica responsável ali por seleção, aquela coisa. Inclusive, o estádio de Wembley é da FA. Tá? Tipo a CBF deles lá da Inglaterra, né? E aí, o Paquetá
me parece, pelo que a gente pôde até conversar com algumas pessoas, interessado em deixar o time do West Ham. Só que o West Ham não ia deixar barato, não vai deixar barato essa história, né? O Paquetá gostaria de voltar ao futebol brasileiro. O Flamengo é o clube que o revelou. Então ele deve mesmo, de fato, deixar o West Ham. Mas aí os valores envolvidos na negociação seriam muito altos. Seriam muito altos. A gente está falando aqui, primeiro, de um clube que é do segundo escalão ali do futebol inglês, é um clube de Londres, né, do leste de Londres e tal. Ganhou a Conference League até recentemente, um título muito comemorado por lá e tal. Mas não é um Liverpool, não é um Arsenal, não é um Tottenham, um Chelsea, Manchester United ou City, né? Eu falei aqui dos 6 principais clubes da Inglaterra. Também tem o Newcastle, né, que é uma espécie de novo rico, que foi comprado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, né? Então, assim, não é mesmo o West Ham não sendo um dos clubes ricos do futebol inglês e rola muito dinheiro lá, não é uma negociação simples. Longe disso, tá? Não achem assim que não, é só pagar 25 milhões de euros, um pouco mais do que o valor do Samuel Lino. Eu acho muito improvável mesmo, porque o Paquetá é um jogador que, inclusive, tem muita experiência de futebol europeu. Jogou no Milan, jogou no Lyon e depois no West Ham. E é um jogador, e assim, jogador quando tem muita experiência de futebol europeu, ele é ainda mais valorizado, né? Não é um cara que está chegando, ou que chegou na Europa por um clube, né? Já passou por 3 clubes no futebol europeu. Então, definitivamente, não entre nessa de que seria uma negociação fácil, porque de fato não é mesmo. Assim, os valores envolvidos nessa negociação seriam maiores do que 25 milhões de euros. Não tenho dúvidas disso. Até porque a negociação seria provavelmente conduzida em libras, porque a libra esterlina é a moeda do Reino Unido, né? Particularmente Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então, assim, honestamente, assim, eu não consigo ver o Paquetá sendo praticamente dado ao Flamengo, né? Não consigo ver essa possibilidade, não. Mesmo ele querendo voltar para o Brasil, seria uma negociação que envolveria valores astronômicos. Certamente, se vier, será a contratação mais cara da história do Flamengo, que hoje é o Samuel Lino, né? Que custou 22 milhões de euros, mais aí 2 milhões em bonificações, claro, se atingir determinadas metas com a camisa do time rubro-negro. Então tem que tomar muito cuidado com essa história, tá? Isso está circulando muito na rede social. O Paquetá vem para o Flamengo, aquela coisa toda. Calma, porque definitivamente, como eu mostrei para vocês neste vídeo, não seria uma negociação simples mesmo. Acho mais improvável do que provável. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.